Olá a todos, eu sou o pastor Leandro Pérez e eu tenho uma palavra para o teu coração, para você que está desanimado. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Os poetas que escreveram os salmos disseram várias vezes que o Senhor olha dos céus para contemplar o que acontece na terra, a fim de ver se há alguém que busque a Deus. Deus olha para baixo para ver se você está olhando para cima. Se o Senhor olha para baixo, nós devemos olhar para cima. Deus a prometer as bênçãos e descendências incontáveis para Abraão, Deus levou ele para fora da tenda e disse: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Para entender o tamanho da bênção que Deus tem para você e para mim, é necessário que você olhe para o céu. Moisés disse que quando os israelitas erguessem os olhos ao céu e vissem sol, luas, estrelas, não deviam se prostrar diante deles. Olhe para o céu para contemplar a beleza dos corpos celestes e entender que você deve adorar apenas o Criador. Isaías convidou o povo a olhar para os céus a fim de conscientizar de que tudo vai desaparecer, mas a salvação de Deus durará para sempre. Você precisa olhar para cima para saber que enquanto tudo passa, o amor de Deus é eterno. Ao fim de seu período de arrogância e loucura, o rei Nabucodonosor levantou os olhos ao céu. Você precisa olhar para o céu para redimensionar seu poder e a sua importância. Ao contemplar a cruz em seu caminho, Jesus olhou para o céu e orou. Se o Salvador olhou para cima no momento crucial de sua vida, você também precisa olhar para lá. Quando Cristo ascendeu em uma nuvem, os discípulos eles ficaram com os olhos fixos no céu. Você precisa continuar olhando para a mesma direção, porque é ali que está a sua esperança. Depois o autor de Apocalipse olhou e viu uma porta, uma porta aberta no céu, e que se abriu no céu o santuário, as portas de oportunidade para você e para mim, e as ações que afetam o seu futuro se localizam aonde? No céu. E eu não sei para onde você tem olhado, eu não sei para onde os seus olhos estão atentos, firmados. A Bíblia diz lá em Romanos 12:1, irmãos, peço-vos pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele com ofertas vivas, santas e agradáveis. É esse o verdadeiro culto que nós devemos prestar a Ele. Este texto de Paulo é bastante interessante. Ele fala sobre o verdadeiro culto ao Senhor que nós individualmente temos que prestar. Entende, irmãos, que a nossa visão de culto em nossos dias está um tanto quanto fora deste foco que o apóstolo expressou. Existe uma grande quantidade de pessoas feridas, insatisfeitas com a igreja e separadas das suas congregações, o que torna grave a situação de muitos, posto que o Senhor nos adverte do perigo de nos afastarmos da igreja e da comunhão com os irmãos. Sabe, querido, talvez você tenha olhado para o lugar errado, talvez você esteja com seus olhos num lugar totalmente errado, e é por isso que você abandonou a igreja, e é por isso que você tem se afastado cada vez mais da igreja. E é isso, esse é o principal motivo que leva uma pessoa a abandonar a igreja, é a decepção com alguém. Sabemos que a decepção é inerente na vida.
pois muitos vão nos ferir, enganam e nos fazem injustiças. No entanto, a reação da maioria é diferente em relação à igreja e ao mundo. A tendência é taxar o outro irmão de hipócrita e depois abandonar a igreja. Se for ali que acontece a decepção. Mas, irmãos, entenda que há mais hipócritas nas escolas, mas ninguém abandona a escola. Ninguém vai abandonar a escola e perder a oportunidade de ter um diploma. Há hipócritas nas empresas, mas ninguém deixa o trabalho. O mundo está cheio de hipócritas e, nem tanto, não podemos sair do mundo. Outros, irmãos, têm abandonado a igreja porque criam expectativas que nada têm a ver com Deus. Muitos têm criado expectativas no homem. Muitos têm criado expectativas nas circunstâncias. Muitos saem porque conseguem seu objetivo e acham que não precisam mais voltar. Eu posso te dizer que várias vezes aconteceu isso comigo. Porque eu buscava igrejas em momentos que eu realmente estava necessitado, às vezes de um emprego, de uma porta de emprego, de uma namorada. E toda vez que eu conseguia alcançar isso, eu saía. Eu abandonava a igreja. Entenda que a motivação de todas essas pessoas que abandonam a igreja não é o amor. A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Irmãos, talvez você esteja afastado da igreja, talvez você não queira saber mais de igreja porque você foi ferido, você foi machucado por pessoas. Entenda que aonde tiver o ser humano, sempre haverá algum problema. Igreja perfeita é somente em Cristo Jesus. Entenda que quando você parte aí cultuar a Deus é prestar uma homenagem a Ele, é estar diante dEle, somente dEle. Então, irmãos, quando você for para a igreja, pare de desviar seu olhar para o Santo dos Santos. Pare de começar a olhar para o irmão, para a irmã, se ele louva bem, se ele não louva mal, se ele prega bem, se ele prega mal, se o irmão te machucou, te feriu. Pare de olhar para isso e continue com seus olhos erguidos, levantados aos céus, a Deus. Volte os seus olhos para os céus. Se alguém te feriu, te magoou, te entristeceu, ore pela vida dele. Entenda algo: Deus não te colocou como juiz, Deus não te colocou como julgador. Deus te chamou como servo para servir, para adorar a Ele. Volte a cultuar ao Senhor. Você que desistiu da igreja, está totalmente desanimado com a igreja, volte ao Senhor, não volte à igreja, volte a Deus. Se reúna novamente na sua congregação, juntamente com os seus irmãos, para se alegrar com Ele, chorar com Ele, mas volte ao Senhor. Ainda é tempo para você, não perca a sua esperança. Deus está ansioso em te ver novamente na casa dele. Mas volte com os olhos seus voltados aos céus, volte com os seus olhos atentos ao Senhor. Pare de julgar o seu irmão, a sua irmã, pare de querer olhar tudo ao seu redor e tenha seus olhos focados em Deus. Amém? Que Deus te dê um excelente dia. Se você está afastado, se você está entristecido, magoado, volte ao Senhor, volte a olhar a Ele, volte a contemplar a Ele, e você vai ver que rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Você vai ver que você vai se encher novamente, porque quando estamos com os nossos olhos focados no Senhor, é aí que Ele derrama a sua graça, a sua paz, a sua alegria sobre nós.
volte. Ainda é tempo para você voltar. Um grande abraço. Fica com Deus.